Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e vamos dar continuidade no nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. Vamos falar hoje sobre aqueles intervalos interjornadas e intrajornadas. Vamos entender a diferença entre cada um. A lei, ela obriga a concessão de intervalos ao empregado, com vistas a que esse, ou seja, o empregado, possa se alimentar, descansar, restaurando aí as suas energias do dia a dia, do seu trabalho que ele já fez. Apenas excepcionalmente, ou seja, em casos excepcionais, em consideração as características da própria atividade, admite-se a jornada sem intervalos para descanso, como nos casos dos vigilantes. Então, os vigilantes, eles têm aí, eles podem ser obrigados a continuar o seu trabalho sem esse descanso, tá? A Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874 de 2019, ela alterou o artigo 74 da CLT e ela estipulou algumas regras novas para o quadro de horário dos funcionários, tá? Antes, o quadro de horário dos funcionários deveria ficar explícito ali no trabalho dele, né, em algum lugar, para poder o funcionário ter aí a visão daqueles horários que ele deveria cumprir. Mas aí com a Lei da Liberdade Econômica houve uma alteração no artigo e a gente vê aqui o artigo 74. Ó. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados, lá naquele registro que a gente já tratou, que é a redação dada pela Lei 13.874 de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica. Parágrafo 2º, ele ainda complementa. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções pedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Então, quando tem mais de 20 funcionários, e aí é obrigatório ter aquilo que a gente conhece como folha de ponto, né? Hoje em dia a gente já tem o registro, e algumas empresas ainda mantêm o registro manual, onde o empregado deve assinar o seu ponto, né? Colocar ali o horário de entrada, horário de saída, seus intervalos. Mas já temos empresas que têm aí esses horários de forma eletrônica, às vezes por biometria, o funcionário coloca a biometria, já registra a sua entrada, registra a sua saída e seus intervalos, tá? O parágrafo 3º, ele traz mais uma complementação. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, ou seja, em posse do empregado, tá? Sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo. E aqui também foi uma inovação que quem trouxe foi a Lei da Liberdade Econômica. Isso aqui a gente aplica para aqueles funcionários que trabalham em home office, por exemplo. Então, esse funcionário, o registro de ponto dele fica em seu poder. Ele não tem que ir à empresa, registrar o seu ponto, voltar para casa e fazer ali o seu trabalho. Não, aqui o registro fica com o empregado e ele faz o seu registro de forma manual, mecânica, eletrônica. Vai depender da forma que o empregador, como empresa, adota. Tem empresas que você faz um login pelo próprio sistema da empresa e aí já vai computar ali os horários que você está trabalhando, e tem empresa que aceita ainda da forma manual. O funcionário simplesmente vai, anota e no final ele entrega isso para o empregador. E os intervalos interjornada, tá? Ela tem a previsão, esse intervalo ele tem a previsão lá no artigo 66 da CLT. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso, para o funcionário poder finalizar o seu trabalho, ter ali um descanso de 11 horas pelo menos, para poder dormir, repor ali as suas energias, tá? Então, neste caso, se o empregado ele sai do trabalho, por exemplo, às 8 horas da noite, ele deverá descansar por pelo menos 11 horas para poder assumir no outro dia. Então, se ele tiver que trabalhar de manhã no outro dia, tem que finalizar aí esse período de 11 horas para poder voltar a trabalhar, tá? Poder estar aí no próximo dia. A contagem das 11 horas, ela vai iniciar no momento em que o empregado efetivamente cessa o seu trabalho. Então, é aquele momento que ele finaliza o trabalho. Então, é como exemplo, se ele saiu às 8 horas da noite, então é daquele momento que se conta, tá? Seja de serviço normal ou de suplementar. Além do descanso mínimo de 11 horas entre duas jornadas, será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas. Então, além desse descanso que o funcionário tem de 11 horas entre uma jornada e outra de trabalho, ele também tem direito a um descanso de 24 horas consecutivas, tá? Então, descansar um dia inteiro também.
Assim que o empregado trabalha de segunda a sábado, então se aquele empregado ele trabalha de segunda a sábado, haverá a necessidade de que as 11 horas de intervalo interjornada sejam somadas com as 24 horas do descanso semanal remunerado, correspondente a ter 35 horas de descanso. Então, se ele tem que fazer esse trabalho de segunda a sábado, tendo a necessidade vamos supor que aí ele entra, ele saia no sábado às 8 horas da noite. E aí no domingo ele vai ter esse horário de descanso de 24 horas e ele só poderá voltar a trabalhar na segunda-feira depois que somadas as 24 horas com as 11 horas do trabalho. Então se ele sai às 8 da noite, ele poderá retomar somente às 7 horas da manhã da segunda-feira, tá? Isso se a gente for somar todas essas horas, de 24 horas de descanso mais as 11 horas de descanso de uma jornada para outra. E os intervalos intrajornada? Ele tem a previsão lá no artigo 71 da CLT. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Então, a lei ela apresenta para a gente que quando o trabalhador ele presta um serviço que tem uma duração a mais de 6 horas, que ele trabalhe mais de 6 horas consecutivas, né, é obrigatório uma concessão de intervalo para repouso, alimentação, um descanso dentro da sua jornada de pelo menos 1 hora. Tá bom? Então, pelo menos 1 hora de descanso, ele terá o direito de descansar dentro da sua jornada, tá? Quando seu serviço ele for excedente a 6 horas, tá? E esse descanso, que é pelo menos 1 hora, e esse descanso não poderá exceder 2 horas, a não ser que a gente tenha ali algum acordo escrito ou contrato coletivo que estipule que aquela classe de funcionários possa descansar mais do que 2 horas dentro da sua jornada. E os intervalos que estão previstos na lei? A gente tem um intervalo de 1 a 2 horas nas jornadas excedentes a 6 horas, que é o que a gente tratou aqui no artigo 71. Tem um intervalo de 15 minutos, que é quando o trabalho ele é prestado por mais de 4 horas e até 6 horas. Então, entre 4 e 6 horas, aí a gente vai aplicar o parágrafo 1º do artigo 71, que é um intervalo de 15 minutos, então é um intervalo menor. Não excedendo de 6 horas, o trabalho será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Então é isso que a gente está tratando. Passou de 4 horas e atingiu até 6 no máximo, o intervalo, neste caso, será de 15 minutos. Entendeu? Então, se houver ali entre 4 e 6 horas, o intervalo é 15 minutos. Mais de 6 horas, o intervalo é de 1 a 2 horas. O intervalo não são computados na duração do trabalho, logo, não integram as horas trabalhadas nem serão remunerados. Então, o que isso quer dizer? Vamos ler aqui o parágrafo 2º para poder entender. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Então, o que isso quer dizer? Lembra do exemplo em que o funcionário ele trabalha mais de 6 horas e ele terá um descanso de 1 a 2 horas? Então, se ele tem esse descanso de 1 hora, esse descanso ele não é somado ali na duração do trabalho. Então, esse descanso ele vai trabalhar vamos supor que ele trabalhe 3 horas, descansa 1 hora e trabalha mais 3. Então ele não vai, a jornada de trabalho dele não vai ser contada em 7 horas, em sim, nas 3 horas trabalhadas, mais 3 horas trabalhadas, 6 horas. E esse descanso ele não soma ao seu trabalho. Se o empregador ele não conceder os intervalos previstos, deverá remunerar com acréscimo de 50% da hora trabalhada o intervalo suprimido. Isso é uma previsão lá do parágrafo 4º do artigo 71. A não concessão ou concessão parcial do intervalo, o que é isso? É quando o intervalo é concedido só em parte. Aquele funcionário que tem direito de 1 a 2 horas, o empregador der apenas 30 minutos, então aí o empregador deverá pagar uma remuneração para este funcionário, tá? Vamos continuar. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intra-jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas no período suprimido, com acréscimo de 50%
10%, tá? Sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Isso aqui também foi uma inovação apresentada pela reforma trabalhista, tá? Então, o que a lei traz pra gente? Aquele funcionário que ele tem direito a 1 hora de intervalo e ele foi concedido a ele apenas 30 minutos, esses 30 minutos que não foram concedidos, eles são pagos em horas trabalhadas, só que com um adicional de 50%. Então é como se o funcionário estivesse fazendo uma hora extra para o funcionário, para o empregador, tá? Bom, pessoal, a gente finaliza aqui esse nosso tema sobre as jornadas, né, intrajornadas e interjornadas, nosso descanso. Não deixe de seguir as minhas redes sociais e eu fico aguardando vocês para a nossa próxima. Até mais!